Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Hoje é quinta-feira, dia 14. Dia 14 de setembro, são 6 horas 35 minutos. Muito calor fez esta noite, muito calor. Agora de manhã tá fresquinho, tá tranquilo, um ventinho gostoso. Eu tô aqui no lugar de sempre, né? Louvando e adorando o Senhor, e quero compartilhar contigo. Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração, né? Hoje nós vamos falar sobre a ajuda de Deus. Eu sei que existem situações diversas na vida do ser humano que ele não consegue parar, que ele não consegue deixar, que ele não consegue alcançar. E nós temos aqui uma palavra em 2 Crônicas, capítulo 25, aonde a gente vai ter um entendimento que nós podemos alcançar, aleluias, com a ajuda de Deus. Aqui no capítulo 25, aqui fala sobre Amazias, né? Fala sobre Amazias, que reinou em Jerusalém 29 anos, aleluias. Fala nome de mãe, essas coisas, mas nós não vamos aqui tratar disso. Mas lá no versículo 8 fala assim: porém vai só, age ser forte, do contrário Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Talvez você possa estar me perguntando, se você vê o início e falar o seguinte: mas um versículo isolado, um versículo, não estou entendendo. Eu não vou ler, porque para mim ler o capítulo todo eu vou tomar muito tempo, eu vou, né, o vídeo, eu não quero fazer um vídeo prolongado. Então eu vou contar para você um pouquinho da história, para você entender o início, e depois você lê, pega a sua Bíblia aí, dá uma lida aí em 2 Crônicas, capítulo 25, se você vai entender. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela é uma história aqui de Amazias, que reinou em Jerusalém. Porém tinha uma batalha, algo que precisava ser feito, uma guerra, uma batalha que ele ia enfrentar, e ele não tinha condições de fazer, porque a guarnição dele, o soldado dele era pouco, não era, ele pensava que não era as pessoas certas, que não era a quantidade certa. E Amazias, ele contratou de Israel, me parece que da turma de Benjamim, por isso que é bom você ler, da turma de Benjamim, 100 mil soldados, parece que foi mais ou menos isso, 100 mil soldados, ele contratou por 100 moedas de pratas. Só que para Deus ele não agradou daquele negócio, Deus não queria daquela maneira. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele não aceita. Deus, ele não quer. Para ser um milagre, para ser algo da parte de Deus grande, forte, tremendo, é necessário que não tenha ajuda. Quer ver? Que não tenha ajuda de ninguém, tipo assim. Então Deus, ele levantou um profeta e levou até Amazias e falou com Amazias. Por isso que a palavra aqui fala assim: porém, vai só. Porque ele ia contratar mais soldado para ir a essa batalha.
Ele ia contratar, ele já tinha contratado, na verdade, então Deus chamou a atenção dele. Porque existe certa situação na sua vida que Deus quer fazer só com você. Deus quer que você exerça a sua fé, a sua coragem, o seu desempenho, a sua confiança nele. Então ele não quer que a pessoa faz as coisas tendo a ajuda de outros, porque de repente a ajuda de outros naquilo que você quer fazer vai acabar te atrapalhando, tá entendendo? Vai acabar te atrapalhando. Então, por exemplo, eu tenho um certo algo da parte espiritual na minha vida que eu quero, que eu oro, que eu peço a Deus há muito tempo, mas é difícil, é complicado, é muito difícil para a gente fazer, porque a gente é muito vacilão. Vou falar essa palavra certa aqui, vacilão. Então o que acontece? O que acontece? Eu, por exemplo, eu peço a Deus que Ele me leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Isso é algo muito sério na vida espiritual, é algo muito sério. Ser levado a um nível muito profundo, um nível de espiritualidade, de intimidade com o Senhor, isso requer algo forte da parte da gente para com Ele. Requer muita coisa, muita coisa. Você tem que rejeitar tudo enquanto aquilo que se diz mundano. Tudo aquilo que se diz mundano você tem que rejeitar. É muita coisa que você tem que rejeitar, né? E é algo, por isso que eu falo que é algo difícil, porque às vezes a gente não consegue. E quando você fala que quer fazer isso, quer ter essa intimidade com o Senhor profunda, Ele requer de você mais coisas, mais profundidade. Ele requer coisas da gente para que a gente faça para Ele. Aleluias. Então é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Porque nós temos uma luta entre a carne e o espírito, que é uma luta ferrenha, né? Ainda mais para quem teve uma vida mundana lá fora, igual eu tive na área de prostituição, de balada, de forró. Então a carne, ela pegou aquele hábito daquilo lá, e aí aquela luta é muito grande. O inimigo quer te levar para a área da sensualidade, para a área da carnalidade, do mundanismo. Você acaba achando que ser crente, ser espiritual é quadrado, é mais ou menos essas coisas assim. Então é uma luta entre a carne e o sangue. Você quer levar uma vida de intimidade com Deus, mas no fundo, o inimigo acaba não deixando, a carnalidade entra. E por isso que ele fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é aí que eu faço. Você não quer pecar, mas você acaba pecando. Você não quer entristecer a Deus, mas você acaba entristecendo. Você não quer falar bobagem, você acaba falando. Você não quer amar seu inimigo, que a Bíblia manda nós amar nosso inimigo. Então existem coisas que se tornam difícil para nós fazer, e Deus requer isso. Por exemplo, amar o inimigo, você perdoar. Existe coisa que a pessoa faz que a gente às vezes não quer perdoar e não quer amar aquela pessoa. E a Bíblia fala para nós amar nosso inimigo, né? Tem coisa que nós precisamos de rejeitar, né? Idolatria, por exemplo. Às vezes a gente idolatra um carro,
Às vezes a gente idolatra um filho, uma filha. Às vezes a gente idolatra um animal, um cachorro, um gato. Às vezes a gente idolatra. Às vezes a gente deixa de ir na igreja por causa de uma novela, por causa de um filme. Isso é idolatria. São coisas que, né? Às vezes a gente coloca lá uma imagem na parede lá e fica adorando aquilo lá, pedindo por aquilo, não. É coisa que Deus não aceita também. Deus não aceita. Então, intimidade com Deus, você tem que adorar Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é só Ele é santo. Não existe outro santo sem ser Ele. Por isso que a intimidade com Deus requer coisas muito fortes para que a gente faça somente com Ele. Então, tem coisa que você tem que fazer só. Deus não aceita ajuda. Ele não aceita ajuda, Ele quer te ajudar, mas você tem que confiar nele. Você tem que acreditar nele, você tem que exercer a sua fé nele. Entendeu? Então é isso que ele está falando aqui nesta manhã. A palavra de Deus, ela está sendo clara, né? Deus falou para Amazias, você vai só, porém vai só, age e ser forte, né? Esse agir é você agir na fé, na coragem, acreditando que o Senhor vai fazer para você. Qual que é a sua causa? A sua causa é impossível, né? A sua causa é impossível mas é um dinheiro que eu preciso, que eu necessito de um dinheiro e só o banco que pode me emprestar, e aí você vai ficar endividado pro resto da vida, depois você vai chorar amargamente. Não é melhor você colocar essa causa diante do Senhor, ir pro jejum, para oração, pro joelho, para madrugada, orar e falar com Ele, para Ele te abençoar, e Ele vai te abençoar. Ele vai. Aí nós servimos um Deus do impossível. Essa é uma situação a qual eu estou falando, né? Tem coisas que você tem que colocar diante do Senhor, né? Você tem que fazer só, né? Tem coisas na área da enfermidade, da saúde. É claro que conforme a situação você tem que levar lá no hospital, mas não adianta você ficar lá pedindo o médico, pelo amor de Deus, para ele salvar, para ele deixar de salvar. Não, você vai pro joelho. É uma guerra pessoal que você tem entre você e Deus, de acordo com o quebrantamento do teu coração, Ele vai fazer a obra segundo a vontade dEle, né? Então tem coisa que a gente precisa fazer e a gente não consegue, né? Deus te fará cair diante do inimigo. Olha para você ver que triste, quando nós deixamos de confiar em Deus e vamos confiar em outra coisa que não seja Deus. Vamos confiar no homem, vamos confiar na mulher, vamos confiar na pessoa que se diz amigo, vamos confiar no dinheiro, vamos confiar na empresa, vamos confiar, entendeu? Então é situações que nós temos que confiar em Deus, porque se nós for pedir ajuda a alguém, se nós for pedir ajuda de alguém, Deus vai fazer nós cair diante do inimigo para nós ser envergonhados, para nós passar vergonha, porque nós não confiamos nele e confiamos no homem. Por isso que Davi disse, quando ele foi contar um censo lá, e Deus usou Joabe para falar com ele para não fazer, ele foi fazer, ele se deu mal depois. Por quê? Porque ele não precisava fazer aquilo. Então, tem coisa que nós precisamos fazer nós mesmos. Deus quer que nós façamos só, que nós confiamos nele, que nós acreditamos nele, porque Deus é aquele que muda a situação. Deus é aquele que conserta as suas atrapalhadas que você fez. Ele conserta, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela renova a cada manhã. Então, Ele conserta as suas atrapalhadas. Ele conserta as minhas atrapalhadas.
Deus, ele faz, mas Ele quer que nós confiamos nele, que nós acreditamos nele, seja qual for o tipo de coisa que você quer fazer, né? Tem gente que vai pedir ajuda aí, a cartomante, vai pedir ajuda em outros lados aí, vai acender 200 velas, vai fazer sacrifício aí e levar na beira da praia, lá no cemitério. Não, Deus não quer isso não, querido. Deus não quer isso não. Deus quer que você confia nele, não precisa você gastar dinheiro com nada. Basta você confiar nele, acreditar que ele é o Deus do impossível. A Bíblia está carregada, cheia disso. Tanto que aqui a história, se você ler, depois você vai ver que Amazias, ele já tinha pago o dinheiro, né? Mas ele obedeceu e fez as coisas, confiando em Deus, e acabou que o que aconteceu? Ele foi vencedor, porque Deus venceu para ele. Tem coisa que é Deus que vai vencer para a gente, né? Eu mesmo tenho colocado coisas diante de Deus, da minha situação, da minha vida ministerial, espiritual, financeira e conjugal, que é somente Deus que pode vencer para mim. Tem coisa que não adianta você conversar, tem coisa que não adianta você ficar falando, tem coisa que não adianta você ficar implorando. Existem situações que a gente acontece na vida da gente, entre família ou com outras pessoas, que você faz, que você fala, que aquilo fica marcado, as pessoas ficam magoadas, as pessoas ficam tristes. Mas quando você pede a ajuda de Deus, Deus entra na causa e reverte a situação. Ah, será que reverte, pastor? Reverte. Deus reverte, Deus faz tudo voltar ao normal. Deus fez isso com Jefté. Jefté foi expulso da família por alguma situação, e depois Deus fez a própria família chamar ele de volta para onde ele estava, para resolver a situação. Entendeu? Então Deus, a palavra de Deus para a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, é ajuda. Ele quer te ajudar, mas quer que você confia nele inteiramente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que você exerça a sua fé, age, assim que a palavra de Deus está falando aqui, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair, né? Então Deus é aquele que tem força para fazer. Ele tem força para fazer cair também, ele tem força para fazer cair o inimigo, seja qual for a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria, a magia negra, ele tem força para fazer cair, e tem força para te dar, para você vencer. Então tem certos hábitos também, para encerrar, tem certos hábitos de pecado na vida da pessoa, que só Deus para te dar força, te ajudar a você largar as drogas, você largar o alcoolismo, você largar a prostituição, você largar a pornografia, você largar a masturbação, você largar... É só Deus para te dar força. E se você confiar nele, querido, ele vai te dar força para você vencer e levar uma vida de fidelidade, compromisso e intimidade com ele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nessa quinta-feira. Aleluias. Glória a Deus, amém? Que Deus te abençoe. Um beijo do pastor Leôncio Gama no teu coração, aleluias. Envia esse vídeo para outras pessoas, que eu tenho certeza que esse aconselhamento, Deus vai falar o coração de muitas pessoas, e depende de você abençoar outras pessoas através desse vídeo, amém? Glória a Deus, aleluias, né? Eu estou muito feliz porque minha mãe fez 91 anos, e sábado nós, pela misericórdia de Deus e com a permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos estar fazendo um culto de agradecimento a ela, a Deus, pelos 91 anos dela. Amém? Um abraço para toda a minha família, todos os meus amigos, que Deus abençoe poderosamente. Amém? Aleluia, glória.